Graça e paz de Cristo a você, meu amado irmão, a minha amada irmã que me ouve neste momento, nesta mensagem, aonde estamos fazendo essa leitura deste livro. Bom dia, Espírito Santo. A você, meu querido, minha querida, que ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Peço também que deixe o seu like. Isso nos ajuda na divulgação do nosso trabalho, em levar este evangelho, levar também essas mensagens, como o testemunho deste homem de Deus, pastor Benihim, e assim abençoar a muitas vidas em todo lugar, em nome de Jesus. Vamos agora dar continuidade ao livro em nome de Jesus. Ficou óbvio que se eu quisesse permanecer em minha própria casa, deveria parar de falar sobre Cristo. No entanto, nada poderia apagar o fogo da minha nova fé. Eu era como uma brasa ardente que nunca parava de queimar. De manhã cedo, minha grande Bíblia estava aberta. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra. Mas isso não era suficiente. Cada noite que eu conseguia fugir de casa, ia para um culto na igreja, para um grupo de jovens ou para a reunião de oração. E nas noites de quinta-feira estava de volta às catacumbas. Nunca consegui apagar da minha memória o dia em que mencionei Jesus. Em nossa casa, meu pai veio até mim e me deu um tapa na cara. Senti a dor. Não, dessa vez não era a pedra de Jerusalém. Era um tipo diferente de dor, mas eu a sentia por minha família. Amava-os tanto e agonizava por sua salvação. Na verdade, era minha culpa. Meu pai tinha me avisado. Mencionei o nome de Jesus mais uma vez e vai se arrepender. Ele resmungou com ódio quando ameaçou me expulsar de casa. Comecei a contar para minha irmã mais nova sobre o Senhor. De alguma forma, meu pai descobriu a sua raiva, explodiu de novo. Ele me proibiu de conversar com ela sobre coisas espirituais. Até meus irmãos me perseguiram. Eles me chamavam de todos os nomes debaixo do céu e alguns debaixo da terra. Isso durou um longo tempo. No meu quarto eu orava: Senhor, isso vai acabar? Será que eles o conhecerão? Chegou a um ponto no qual não havia nenhum membro da família com quem pudesse conversar. Não precisei olhar a definição. Trouxeram minha avó de Israel só para me dizer que eu estava louco. Você é um constrangimento para o nome da família. Ela falou: não entende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta para mim com um psiquiatra. Era evidente que papai achava que eu tinha ficado louco. E qual foi a conclusão do médico? Talvez seu filho esteja passando por algo. Ele vai sair dessa. Sua tática seguinte foi conseguir um emprego que me deixaria tão ocupado que eu não teria tempo para esse Jesus. Foi até um de seus amigos e disse:
Gostaria que você oferecesse um emprego ao meu filho Benny. Papai me levou até o local e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era uma das pessoas mais rudes, duras e más que já encontrei. Era óbvio que não poderia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse: pai, nunca poderia tê-lo como chefe. Realmente senti pena de meu pai naquele dia. Estava ficando sem perspectiva. Ele disse: Benny, o que você quer que eu faça por você? Diga-me o que é. Farei qualquer coisa que pedir, se simplesmente deixar esse seu Jesus. Pai, falei, você pode me pedir qualquer coisa, mas eu morreria antes de abrir mão do que descobri. Foi uma cena feia. Ele se transformou de um pai amigável em um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio e ataques verbais. No ano seguinte, talvez os 2 seguintes, meu pai e eu quase não conversávamos. Na mesa de jantar, ele não me olhava. Eu era totalmente ignorado. Finalmente ficou insuportável até mesmo sentar e assistir ao noticiário da noite com minha família. Então, o que eu fazia? Ficava no meu quarto, mas pensando nisso agora, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares sozinho, com Deus, minha Bíblia estava sempre aberta. Eu orava, estudava, louvava. Eu me alimentava com o maná celestial que iria necessitar nos anos seguintes. Ir à igreja era um problema gigantesco. Eu queria ir, mas meu pai dizia: de jeito nenhum. Muitas vezes, na verdade, essas eram praticamente as únicas conversas que tínhamos. Argumentos sobre a casa do Senhor. Os orientais consideram impensável desobedecer aos pais, mas agora eu tinha quase 21 anos e lembro-me nitidamente da noite em que reuni toda a minha ousadia para falar com meu pai. Vou obedecê-lo em tudo que você quiser, mas não na questão de ir à igreja. Não vou obedecê-lo. Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou espantado. Parecia que alguém tinha dado um tiro nele. E parecia ficar ainda mais nervoso. Por respeito, fazia o melhor para ser obediente. Perguntava a ele: posso ir à reunião hoje à noite? Ele dizia: não. E eu ia para o meu quarto e orava: por favor, Senhor, por favor, mude sua cabeça. Depois descia e despedia novamente: posso ir? Não, ele falava e eu voltava. Pouco a pouco ele começou a desistir. Sabia que estava perdendo a batalha. As catacumbas alugaram outro prédio para cultos no domingo e eu sempre ia para lá. Os estudos da Bíblia eram nas terças e nas sextas, e havia uma reunião de jovens no sábado à noite. Essas reuniões
tornaram-se minha vida. Nos 2 anos seguintes à minha conversão, meu crescimento espiritual foi como um foguete entrando em órbita. No final de 1973, Merv e Merla Watson me convidaram para juntar-me a eles no púlpito para ajudar a louvar e cantar, mas eu não conseguia falar em público. O pastor metodista livre tinha me visto ali e um dia ele parou no quiosque do shopping center apenas para conversar sobre as coisas do Senhor. Foi quando me convidou para ir com ele até a reunião de Cuman. Em meu encontro pessoal com o Espírito Santo, depois daquela reunião, foi incrível. Mas demorei alguns dias para perceber as dimensões da revelação de Deus para mim. Nessa época, mudei de emprego, aceitei um trabalho como arquivista em um conselho escolar católico em Toronto. Tenho certeza de que eles se preocupavam comigo de vez em quando. Eu tinha um sorriso no rosto só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No minuto em que meu trabalho terminava, eu ia para casa, corria para o meu quarto e começava a conversar com Ele. Oh, Espírito Santo, estou tão feliz por estar aqui de volta, sozinho com você. Sim, Ele estava sempre comigo, mas meu quarto tornou-se um lugar muito especial e sagrado. Às vezes, quando não estava trabalhando, ficava em casa o dia todo, apenas tendo uma comunhão pessoal com Ele. O que eu estava fazendo? Estava criando uma comunhão com o Espírito. E quando não estava trabalhando ou em meu quarto, tentava ir à igreja. Mas não contei a ninguém o que estava acontecendo comigo. Quando saía de casa pela manhã, ele saía comigo. Eu realmente sentia alguém ao meu lado no ônibus, sentia a necessidade de começar a conversar com ele, mas não queria que as pessoas achassem que estava louco. Mesmo no trabalho, havia momentos em que sussurrava coisas para ele. No almoço era a minha companhia. Mas dia após dia, quando chegava em casa, subia correndo as escadas, trancava a porta do meu quarto e dizia: agora estamos sozinhos. E minha viagem espiritual continuava. Preciso explicar que muitas vezes não estava consciente de sua presença, sabia que ele estava comigo, mas fiquei tão acostumado a ele que não sentia a eletricidade daqueles momentos especiais. Mas outras pessoas sentiam. Frequentemente, quando meus amigos vinham me ver, começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Uma vez, Jim me chamou para dizer: quero passar para pegá-lo e levá-lo a uma igreja metodista, na qual vou cantar. Você pode cantar comigo se quiser. Eu não era um cantor de verdade, mas ajudava-o de vez em quando. Naquela tarde estava novamente envolvido na unção do Espírito de Deus. Foi quando ouvi Jim tocar a buzina, quando corria pelas escadas e até o carro. Praticamente senti a presença de Deus correndo comigo. No momento em que pulei no banco da frente e fechei a porta, Jim começou a chorar. Começou a cantar aquele refrão: aleluia, aleluia. Virou-se para mim e disse: Benny, posso sentir o Espírito Santo neste carro. Claro que sua presença está neste carro, falei. Onde mais estaria? Para mim,
tinha se tornado algo normal, mas Jim quase não conseguia dirigir. Continuou a chorar perante o Senhor. Uma vez, minha mãe estava limpando o corredor enquanto eu estava no meu quarto, conversando com o Espírito Santo. Quando saí, ela foi jogada para trás. Algo a jogou contra a parede. Eu disse: "O que há de errado com você, mamãe?" E ela me respondeu: "Não sei." Bem, a presença do Senhor quase a derrubou. Meus irmãos podem contar as várias vezes que se aproximaram de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam algo incomum. Com o passar do tempo, perdi meu desejo de sair com os jovens da igreja para me divertir. Só queria ficar com o Senhor. Então era comum eu dizer: "Senhor, prefiro isso a qualquer coisa que o mundo possa me oferecer." Eles podiam ter seus jogos, suas diversões, seu futebol. Eu simplesmente não precisava disso. "O que quero é o que eu tenho agora", falei ao Senhor. "Não sei o que é, mas nunca tire isso de mim." Comecei a entender mais profundamente o desejo de Paulo de comungar com o Espírito Santo. Agora, até membros da minha família estavam fazendo perguntas. O Espírito do Senhor penetrou tanto em nosso lar que meus irmãos e irmãs começaram a desenvolver uma fome espiritual. Um por um vieram a mim e começaram a fazer perguntas. Diziam: "Benny, estive observando você. Esse Jesus é real, não é? Minha irmã Mari entregou seu coração ao Senhor e poucos meses depois, meu irmão mais novo, Sam, foi salvo. Depois veio Willie." Tudo o que podia fazer era gritar aleluia. Estava acontecendo e eu nem tinha começado a pregar. Meu pai estava perto de ir para um hospício. Estava perdendo toda a sua família para esse Jesus. Ele não sabia como resolver isso, mas não havia dúvida de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já estava acontecendo em mim, em dois de meus irmãos. Quando entreguei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele. Mas isso não era nada comparado com a minha caminhada diária com o Espírito Santo. Agora o Senhor realmente visitava meu quarto, a glória preenchia aquele lugar. Alguns dias eu ficava de joelhos, louvando o Senhor por 8, 9 ou 10 horas direto. O ano de 1974 liberou um fluxo infinito do poder de Deus em minha vida. Tinha de dizer apenas: "Bom dia, Espírito Santo." E tudo recomeçava. A glória do Senhor permanecia comigo. Um dia, em abril, pensei: deve existir uma razão para isso. Perguntei: "Senhor, por que está fazendo tudo isso por mim?" Sabia que Deus não preparava piqueniques espirituais para sempre. Em seguida, quando comecei a orar, foi isso que Deus me revelou. Vi alguém parado na minha frente. Estava totalmente em chamas, movendo-se incontrolavelmente. Seus pés não tocavam o chão. A boca desse ser estava se abrindo e se fechando, tal como a palavra descreve um ranger de dentes. Naquele momento, o Senhor falou comigo em voz alta. Ele disse: "Pregue o Evangelho." Minha resposta, é claro, foi: "Mas, Senhor, não consigo falar." 2 noites depois, o Senhor me mandou um segundo sonho. Vi um anjo. Tinha uma corrente na mão
presa a uma porta que parecia abraçar todo o céu. Ele a abriu e havia pessoas até onde o olho conseguia ver, almas. Estavam todas caminhando para um vale grande e profundo, e o vale era um barulhento inferno de fogo. Era assustador. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. Os que estavam nas primeiras fileiras estavam tentando lutar, mas o mar de humanidade atrás deles os empurrava para as chamas. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse claramente: se você não pregar, todos os que caírem será por responsabilidade sua. Soube instantaneamente que tudo que acontecia na minha vida era por uma razão: pregar o Evangelho. A comunhão continuou, a glória continuou, a presença do Senhor não desapareceu. Acabou-se intensificando a palavra, se tornou mais real, minha vida de oração se tornou mais poderosa. Finalmente, em novembro de 1974, não consegui mais evitar o assunto. Disse ao Senhor: vou pregar o Evangelho com uma condição: que você esteja comigo em todos os cultos. E aí eu o lembrei: Senhor, sabe que não consigo falar. Eu estava sempre preocupado com meu problema de fala e com o fato de que ficaria atrapalhado. Era impossível, no entanto, apagar da minha mente a imagem de um homem se queimando e o som do Senhor dizendo: se você não pregar, todos que caírem serão responsabilidade sua. Pensei: preciso começar a pregar. Mas entregar folheto não seria bom o suficiente. Então, em uma tarde, na primeira semana de dezembro, estava sentado na casa de Shirley Phillips, a 50 quilômetros ao leste de Toronto. Posso contar algo? Perguntei. Nunca tinha me sentido tão inclinado a contar toda a história sobre minhas experiências, sonhos e visões. Por quase 3 horas abri meu coração sobre as coisas que somente o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me fez parar e disse: Demi, essa noite você precisa vir até nossa igreja e compartilhar isso. Eles tinham uma comunidade chamada, cerca de 100 pessoas naquela Assembleia de Deus de Trinity. Gostaria que vocês tivessem me visto. Meu cabelo estava na altura dos ombros e eu não estava vestido para ir à igreja, porque o convite tinha sido totalmente inesperado. Mas em 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou à comunidade e pela primeira vez na minha vida estava atrás de um púlpito para pregar. No instante em que abri minha boca, senti algo tocar minha língua e liberá-la. Eu a sentia um pouco adormecida e comecei a proclamar a palavra de Deus com absoluta fluência. E agora veio o mais incrível. Se você que nos acompanhou até agora nessa leitura, não perca o próximo capítulo deste maravilhoso livro que estamos lendo, e que também você possa aí deixar o seu like se você gostou ou gosta desse tipo de conteúdo. Assim você nos abençoa. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.